A Finlândia anunciou que finalmente terminou a sua verdadeira muralha na fronteira com a Rússia, para combater o que eles chamam de ondas de imigrações financiadas pela Rússia. Hoje eu vou falar com vocês sobre essa suposta estratégia no qual o Ocidente acusa a Rússia de utilizar contra os países europeus e Estados Unidos e Canadá, entre outros, ok? Então eu peço que você assista esse vídeo até o final para entender exatamente o que é essas ondas de imigrações na Europa. E o que significa essa muralha que a Finlândia construiu na fronteira com a Rússia. A Finlândia concluiu 35 quilômetros de cerca na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Vale lembrar que não é toda a fronteira, tá bom? Não se estende por todo o território entre a fronteira desses dois países, pois é mais de 1.000 quilômetros de fronteira e fazer uma cerca desse tamanho é praticamente impossível. Os Estados Unidos está tentando com o México lá e a gente sabe que é muito caro. Porém, a Finlândia fez 35 quilômetros nos principais pontos, tá bom? Com 4,5 quilômetros de altura. Essa cerca possui vários equipamentos de segurança, câmeras de segurança, arames farpados, alto-falantes, luzes, posto de guardas e etc. E a construção da mesma foi iniciada em 2023, após a entrada da Finlândia na OTAN. Apenas em 2023, mais de 1.300 imigrantes ilegais entraram na Finlândia através da fronteira com a Rússia, a maioria da Somália e da Síria, e que a Finlândia acusa de ter sido apoiado pela Rússia. O Kremlin nega as acusações, mas que a Finlândia insiste. A Finlândia alega que essa cerca também contribuirá em uma possível futura invasão da Rússia à Ucrânia, tá bom? Uma invasão realmente com força terrestre e tudo mais. Essa cerca poderá contribuir para a defesa da Finlândia no futuro. Moscou respondeu à Finlândia com ameaças e acusações de postura anti-russas por parte da Finlândia. E o que isso significa e qual é o objetivo disso? É impedir a entrada de ondas de imigrantes, no qual o Ocidente acusa a Rússia de utilizar como armas sociais. Eu quero falar para vocês uma coisa. É muito óbvio para vocês que a Rússia e a Europa já estão em guerra. Porém, não abertamente e não em armas, não com tiro ou porrada e bomba. O que está acontecendo é uma verdadeira guerra interna. Presta atenção uma coisa, é muito mais fácil você guerrear contra um país, é muito mais fácil você destruir um país por dentro do que através de arma. Porque pensa o seguinte, através de realmente um exército, através da força, é algo muito caro, vai morrer muita gente, então não é algo vantajoso para ambos os lados. Então a Rússia pensa o seguinte, tá, eu quero enfraquecer a Europa para que um dia eu possa invadir eles realmente pela força. Mas para mim enfraquecer eles, a melhor maneira para que eu possa fazer isso é de maneira interna. E essas estratégias de destruir o país por dentro não é uma coisa que só a Rússia utiliza, tá bom? A China, por exemplo, utiliza muito, os Estados Unidos também já utilizou muito no Oriente Médio. Por exemplo, a China utiliza muito nos Estados Unidos com duas coisas. Entrada de drogas no país. Hoje, praticamente, já é mais que fato, mais que provas que a China está totalmente envolvida na entrada de fentanil dentro dos Estados Unidos, que está causando mais de 200 mil mortos por ano nos Estados Unidos, o fentanil. Os Estados Unidos está realmente passando por uma epidemia dessa droga chamada fentanil, e a China está por trás, ajudando vários cartéis de narcotráfico ali da América Latina, da América Central, com a entrada dessas substâncias químicas para poder destruir os Estados Unidos por dentro. A China também está por trás daquelas ondas de imigrantes latino-americanos que entram nos Estados Unidos. Muito deles são, lembrando, a maioria são trabalhadores, pessoas honestas, mas uma grande parte são pessoas que estão foragidas em seus países, são criminosos, são existem todo tipo de gente ali no meio. E a China sabe disso, por isso ele está com essas ondas de imigrantes nos Estados Unidos para poder atacar os Estados Unidos por dentro. Lembre, é muito mais difícil você atacar um inimigo do outro lado do oceano do que um inimigo que está dentro do seu próprio território e está infiltrado no seu país, que é o caso de cartéis de narcotráfico que está infiltrado nos Estados Unidos, etc. Então essas estratégias de destruir o país por dentro já é algo comum. E a Rússia utiliza muito na Europa, ok? Com a entrada de imigrantes principalmente. E
vamos combinar que a maioria desses imigrantes são de qualidade questionáveis. Lembrando, se você quer prejudicar um país com imigrante, você não vai levar imigrante bom. Você vai tentar pegar os piores imigrantes possíveis da África, do Oriente Médio e mandar eles para a Europa, para novamente atrapalhar e afetar o país por dentro. O objetivo da Rússia é claramente destruir a Europa. Porém, como dito, através da força é muito caro. Então a Rússia acaba financiando, pegando esse pessoal pobre da Síria, da Somália e tacando em países europeus. E a Finlândia era uma das principais vítimas dessas ondas imigratórias financiadas pela Rússia. E a Finlândia acabou construindo essa cerca de 35 quilômetros. Lembrando, 35 quilômetros não é muito, tá bom? Na prática, não vai fazer muita diferença, pois o pessoal consegue entrar no meio do mato lá, é mais nas principais entradas, nas vias que eles estão, que eles fizeram essas cercas. Mas no meio do mato o pessoal consegue entrar do mesmo jeito, ok? E a Finlândia acabou sendo muito afetada com a entrada desses imigrantes, que no ano passado entraram, a maioria deles da Síria e da Somália, estão gerando muitas confusões dentro da Finlândia. A Polônia também está acusando a Rússia de estar financiando essas ondas de imigrantes para entrar na Polônia. Lembrando que a Polônia é um dos poucos países ali da Europa que é mais fechado para a imigração, tá bom? França, Reino Unido, Espanha, Portugal já está tomada, a Alemanha está tomada por imigração. Mas a Polônia ainda é um dos poucos países que é um pouco mais incomum essa imigração ilegal, ok? E a Rússia sabe disso. Então, a Rússia pensa, precisamos destruir a Polônia. Então, a Rússia também contribui com a entrada desses imigrantes ilegais dentro da Polônia, principalmente na fronteira da Polônia com a Bielorrússia. Para quem não sabe, a Bielorrússia é um país aliado da Rússia. Então, a Bielorrússia ali concede o território deles para os russos e para os imigrantes. Os imigrantes vão em direção da fronteira da Bielorrússia com a Polônia e tentam atravessar. Existem diversos vídeos, não é teoria da conspiração não, tá bom? Existem diversos vídeos de imigrantes tentando atravessar uma espécie de grade que tem na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia, eles tentando atravessar, esperando o momento que a polícia não tá olhando, para tentar sair correndo e atravessar a Polônia e invadir o país, né? Lembrando, eu sou a favor da imigração, ok? Eu sou filho de imigrantes. Eu sou americano, nasci em território americano, porém meus pais são brasileiros. Então, eu não sou contra a imigração. Eu sou contra essa imigração desqualificada. Tem que existir um filtro para existir uma imigração no país. Tem que existir uma espécie de filtro ali para ver quem é bandido, quem não é, quem é bom, quem vai produzir, quem não vai produzir. Agora você fica atacando ondas, hordas, verdadeiras hordas de imigrantes randômicos, a chance de dar problema é muito alta, pois tem muita gente bosta ali no meio. Mas vale lembrar também uma coisa, tá bom? Meio que a Rússia não tá errada em relação a isso não, tá bom? O Ocidente, os Estados Unidos, por exemplo, já fez muito isso no passado no Oriente Médio. Não com imigrantes, tá bom? Mas tentar destruir o país por dentro. Os Estados Unidos, por exemplo, no Iraque, ajudava, financiava movimentos que eram contra o governo, movimentos rebeldes, em Omã, no Iêmen, no Irã, na Síria, no Iraque, no Líbano. Então os Estados Unidos também utiliza várias dessas ferramentas aí para poder tentar destruir o país por dentro. É algo normal. E a China e a Rússia também só está utilizando uma daqueles têm em mãos, que é essas hordas de imigrantes que eles viram que é bem destruidor aos países. Então, a Rússia, para falar a verdade, não está errada nessa questão. Ela está errada na visão moral. Mas, gente, nós já estamos em guerra praticamente, entendeu? Não tem muito mais regras, não existe mais moral, assim. É a lei do mais forte realmente prevalecendo. Então, a Europa é que tem que arrumar um jeito de se blindar dessas hordas imigratórias e combater o inimigo deles, que é a Rússia. Mas os europeus hoje em dia estão tomados de fraqueza. Hoje os europeus são mamoças. Um bando de pessoal woke, fraco. Então, eles não vão combater nada, eles estão lá tranquilo, eles estão preocupados com a qualidade de vida deles. O europeu está preocupado se ele vai poder acordar todo dia de manhã, se ele vai poder correr na praia. Ele não está preocupado que os russos estão prestes a destruir eles por completos. Então, o europeu está bem de boa, está bem tranquilo, mas que eles vão pagar muito caro por isso, tá bom? Elegendo aqueles políticos esquerdistas, o Macron, fica lá o meio ambiente, o aquecimento global, fica aí se preocupando com essas porcariadas, enquanto a Rússia está se equipando, está se preparando para a guerra, a China também, utilizando várias
ferramentas para poder destruir a Europa por dentro, enquanto o europeu tá lá, tranquilão. Querendo, sabe o quê? Correr na praia todo dia de manhã. O europeu, ele visa muito qualidade de vida. Isso acaba sendo muito prejudicial para eles. Porque, por exemplo, o chinês, o russo, todo mundo quer qualidade de vida, mas eles priorizam menos. Eles querem realmente, os russos, os chineses, eles querem realmente produzir, deixar o país deles ricos e conquistar os outros. O europeu não, o europeu está querendo saber de curtir a vida, ficar tranquilo. Então, eles ficam lá curtindo a vida, elegendo aqueles políticos sociais democratas deles lá, que vão ficar cobrando 80% de imposto, dando tudo para eles de graça do governo, e daí para frente, só ladeira abaixo. Então, enfim, essa foi a notícia do dia, tá bom? A Finlândia construiu 35 quilômetros de cerca na fronteira com a Rússia. Acabei fazendo meu comentário também aqui em cima sobre o que é esse tipo de estratégia, para que ela serve, que a Rússia utiliza muito, a China utiliza muito, os Estados Unidos usou muito no passado, e que é uma maneira de você destruir o país de forma mais barata, né? Você destruir através da força é muito caro. Então, eles acabam tentando corromper a mídia, corromper juízes, utilizar ordens imigratórias, tentar tacar droga no país. A Guerra do Ópio, por exemplo, os ingleses praticamente deixou a Índia e uma parte da China, todo mundo viciado em drogas. E o que foi isso? Também foi uma maneira de você tentar destruir o país por dentro. O Império Britânico, na época, queria conquistar a Índia, quer dizer, já conquistava aquelas regiões, né? Mas queriam meio que escravizar aquele povo. E o que eles fez? Tacaram droga, o pessoal acabou se viciando naquilo e acabou se perdurando por gerações. Milhões de pessoas morreram por causa do ópio. E o Reino Unido os envenenaram com essa droga. Então, é um movimento normal que já se aconteceu. Ambos os lados já utilizaram esse tipo de estratégia de tentar atacar o inimigo por dentro. E é algo mais normal do que você imagina, ok? Mas, enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui e até mais. Tchau, tchau.